E aí, tudo certo? Bora falar então sobre anarquismo num vídeo de introdução, tá? Lembrando que não é um vídeo com grandes debates teóricos sobre o assunto, mas eu vou explicar um pouquinho o que foi esse sistema, os pensadores que deram origem a ele e como ele impactou de alguma maneira na história da humanidade, inclusive na história do Brasil. Mas antes, eu só quero relembrar que no último vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, eu comentei sobre o positivismo e falei sobre a influência desse sistema no Brasil. E eu até apresentei essa imagem aqui, onde dizia que várias medidas governamentais nos primeiros anos da República foram influenciadas, então tiveram inspiração positivista, como por exemplo o fato da separação oficial entre igreja e Estado. E daí eu comentei, né, que a partir dali não houve mais a igreja do Estado, né, a igreja oficial, que seria a Igreja Católica, e aí se respeitou diferentes cultos. Eu só não comentei que, na verdade, essa liberdade de culto, né, ela estava muito ainda relacionada apenas ao cristianismo, porque, por exemplo, religiões de matriz africana, elas ainda não eram respeitadas, ainda eram casos tratados como caso de feitiçaria, então não era tratado como um caso de liberdade religiosa, tá? Lembrando que a primeira Constituição então da República ela foi em 1891, 3 anos após a abolição da escravidão. Então ainda era um momento em que esse tipo de culto ainda não era respeitado. Então assim, os positivistas eram a favor dessa liberdade religiosa até ali, né? Não podia ir muito longe do que era já o pensamento europeu desde aquela época. E num outro vídeo que vai aparecer também no card aqui em cima, eu falei sobre o que era o socialismo científico. Então, para começar a falar sobre anarquismo, vamos fazer uma relação entre esses dois sistemas, vendo quais são os pontos em comum entre eles. Bom, primeiro que ambos defendiam uma sociedade igualitária, onde houvesse uma maior igualdade entre todas as pessoas, onde todas elas pudessem ser de um nível econômico dentro dessa sociedade que fosse parecido, onde não houvesse um grupo dominante e um grupo dominado. Outra característica é que ambos eram contrários ao capitalismo. Vale reforçar, eles eram contrários ao capitalismo. Sim, contrários ao capitalismo. Então, anarquismo e capitalismo não combinam. E por que eu estou reforçando tanto isso? Porque na atualidade surgiu um tipo de pensamento que é chamado de movimento anarcocapitalista, onde tem algo de errado aí, né? É tipo um cristão ateu, um gay hétero, sei lá, tipo, coisas que não fecham, entendeu? Não tem como defender anarquismo e capitalismo ao mesmo tempo. E mesmo querer associar um capitalismo anarquista, bom, sei lá, isso é uma ideia que se aproxima do liberalismo, bem de longe, enfim, só para reforçar então que não tem nenhuma relação tá, possível de se fazer do anarquismo com o sistema capitalista, porque ele surge exatamente no momento da Revolução Industrial, tá avançando lá na Inglaterra, e o crescimento da ideia de que não era possível construir uma sociedade igualitária dentro desse sistema. Tá? Então, não poderia associar de nenhuma maneira as ideias anarquistas com o sistema capitalista. Então, assim como no socialismo, eles eram contra a existência de classes sociais. Uma das ideias, então, do socialismo científico, né, era chegar a um momento em que se extinguiria as classes sociais, onde não haveria mais a burguesia e o proletariado, né? Todos na sociedade trabalhariam em prol do bem comum, por uma sociedade igualitária onde não haveria, então, dominadores e dominados. E ambos os sistemas criticavam, então, a concentração de capital nas mãos de poucos. Então, a ideia desses dois sistemas, né, era que não houvesse mais poucos com capital, mas que todos dispusessem, então, do capital que existia, né, e que houvesse uma igualdade social, onde não houvesse mais pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, mas todo mundo no mesmo nível social. Mas embora haja alguns pontos em comum entre esses dois sistemas, na verdade eles são sistemas pensados de maneira muito diferente, né? Tanto que os teóricos do anarquismo criticaram muito as ideias do Marx e do Engels, tá? Porque eram ideias em diversos pontos muito opostas. Por quê? Os socialistas eles desejavam o controle do Estado pela classe operária. Né? Uma das coisas citadas lá no manifesto do Partido Comunista era a ideia de que haveria a tomada do poder pelos trabalhadores, né? E eles tomariam então o controle das fábricas. Então, assim, na verdade, eles assumiriam o governo daquele território. Já para os anarquistas, não tinha que haver um controle do Estado, porque eles defendiam a imediata destruição do Estado, que não houvesse um Estado cuidando
de toda a produção ou cuidando de toda a questão de trabalho num determinado território. Então eles eram contrários a qualquer tipo de governo. E é daí que vem o termo, né? O anarquismo vem do termo grego lá que remete, então, o A na frente ali, né? É a ideia de haver uma ausência de poder. Então não haveria rei, não haveria um presidente, não haveria um parlamento. Eles propunham um outro tipo de organização social. Então, qual era a proposta? No campo da educação, eles percebiam que era fundamental que o povo tivesse educação para que pudesse haver uma mudança social para chegar então nesse formato de organização social defendida por eles, porque só assim eles poderiam conhecer o mundo e as possibilidades de transformar esse mundo em que eles viviam. No caso, um mundo dentro do sistema capitalista. E em relação ao trabalho, então eles propunham uma organização voluntária dos operários em comunidades autogestoras, ou seja, onde não haveria uma gestão por parte da burguesia, né, aqueles que detinham, então que comandavam as fábricas, mas os próprios trabalhadores se organizariam voluntariamente para esse trabalho onde a responsabilidade pela produção seria dividida igualmente entre os trabalhadores. Se haveria essa gestão, né, interna nas fábricas, nas fazendas, não precisaria então de um Estado para regular tudo isso. Então, era por isso que eles defendiam a ausência de Estado. E eu vou citar um pouquinho sobre os dois principais teóricos desse sistema. O primeiro deles foi o Pierre Proudhon, um francês que tem diversas publicações, né, explicando o que seria então esse sistema de organização social que ele também defendia. Então, para ele, a anarquia seria um governo de cada um por si próprio, onde, né, haveria já um estágio de educação para a população que faria com que ela não precisasse mais, né, de alguém para representá-la, onde ela própria, então a própria população, cuidaria do bem comum. E o símbolo do anarquismo ele já traz um pouco das ideias do Proudhon em relação a esse sistema, né? Porque se a gente observar, ele tem a letra A, né, de anarquismo, e ao redor ele tem a letra O de ordem, porque havia uma ordem anarquista, né? Um pouco está associado a uma ideia que ainda se tem hoje, né, de que esse tipo de pensamento está ligado a um sistema de bagunça, pelo fato de não haver uma organização social com um representante ou com vários representantes, né, mas onde haveria uma autogestão. Mas o próprio símbolo traz aqui a letra O ao redor, simbolizando essa ordem. Uma ordem que é muito diferente da ordem que eu comentei no vídeo anterior sobre o positivismo, que é da ideia de ordem e progresso, né, que estava mais associado a uma ideia de ordem, onde se manteria a ordem social, cada grupo social no seu devido lugar, onde permaneceria uma burguesia, onde permaneceria um proletariado. Aqui, no caso, seria um novo tipo de ordem, né, uma ordem anarquista. Mas o mais famoso dos teóricos do anarquismo é o Bakunin. O Bakunin ele é um russo e ele defendia que o Estado deveria ser imediatamente abolido, porque todas as formas de governo eventualmente levariam à opressão, né? Essa é uma das frases mais famosas dele, inclusive utilizadas até hoje, né, para criticar, por exemplo, o sistema socialista, porque no socialismo real, né, o que ocorreu é que o partido tomou o poder e esse poder não foi de forma igualitária, né, dividida entre os trabalhadores. Então uma das críticas dele, né, era de que não adiantava um outro sistema se continuasse existindo um Estado, porque independente de quem estivesse no poder estatal, segundo ele, levaria a um sistema de opressão contra o seu povo. Então, segundo ele, ao conquistarem o governo, né, esses representantes dos trabalhadores acabavam se convertendo numa minoria privilegiada de ex-trabalhadores que, em vez de representar o povo, acabavam representando a si mesmos. Então, por isso que ele tinha uma série de críticas, né, em relação ao trabalho dos socialistas científicos, porque ele não acreditava que aquele sistema poderia ter sucesso. E, na verdade, né, o Bakunin ele, acabou virando manchete de jornal em 2014, né, para quem é mais novinho aí não vai lembrar, mas teve a Copa do Mundo aqui no Brasil e houve uma série de manifestações populares e numa das manifestações lá no Rio de Janeiro se abriu um inquérito onde o Bakunin, esse que morreu lá em 1876, foi incluído como suspeito. Bom, e como é que isso acabou acontecendo, né? Tem lá um inquérito lá de mais de 2.000 páginas, lá onde eles citam tudo que eles encontraram numa organização lá que estava organizando uma série de protestos, e lá no que eles tinham de provas, né, lá eles diziam, mas é que a gente tem que fazer desse jeito porque segundo o Bakunin a gente deve fazer tal coisa, conforme dizia o Bakunin, conforme nos falou o Bakunin. Só que daí então o Bakunin, que já tinha morrido
há mais de 100 anos, acabou sendo incluída no inquérito porque os investigadores não faziam ideia de quem era o Bakunin. Então, na cabeça deles, né, tem um Bakunin aí que está dando dicas aqui de como é que eles têm que agir. Esse daí deve ser o chefe do grupo. Então, é hora de pensar, né, quando diz assim, para que eu vou estudar história? Eu vou ser detetive, eu vou ser policial civil, eu vou ser delegado, eu não preciso estudar história. É bom estudar para não passar esse tipo de vergonha, né? Então, bora entender o que tem de relação do movimento anarquista com o Brasil. Porque assim como o socialismo, né, trouxe uma série de ideias que fizeram parte, fazem até hoje, de um pensamento político brasileiro, assim como o positivismo foi uma influência gigantesca no período de início lá da República, o anarquismo também teve, em momentos pontuais do Brasil, uma influência significativa. Então aqui eu trago o caso da colônia Cecília, que existiu no Paraná entre 1890 e 1893. Então já tinha acabado o Império Brasileiro, né? Já era uma república, o Brasil já era independente e já era uma república, onde imigrantes italianos que vieram para o Brasil fundaram uma colônia, onde eles tinham dentro dessa colônia uma organização anarquista, onde havia a ideia de autogestão. E a gente percebe que o pensamento anarquista ele tinha uma força grande na Europa naquele momento, tanto que imigrantes italianos que vieram para o Brasil tinham forte conhecimento dessas ideias e queriam aplicá-la, então, aqui no território brasileiro, quando eles aqui estiveram. Lógico que, né, rapidamente houve a repressão desse grupo, que não foi adiante, né, mas aqui a gente tem algumas imagens do grupo que viveu, então, lá nessa colônia Cecília, no Paraná, no século XIX. Fora isso, teve a Grande Greve Geral de 1917, uma manifestação de trabalhadores que ocorreu em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias partes do Brasil, onde os trabalhadores pararam, né, para reivindicar por direitos que não haviam naquele momento. E nessa greve houve uma grande influência do movimento anarquista, né? Eles participaram, ajudaram a organizar essa grande greve, que marcou fortemente a história da Primeira República do Brasil e inclusive trouxe depois uma série de reivindicações pedidas nessa greve que foram sendo pouco a pouco incorporadas até que pudesse haver uma série de mudanças que existem para os trabalhadores até hoje. Então, obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha conseguido acompanhar os vídeos aí onde eu explicava o que eram esses três principais sistemas surgidos no período de Revolução Industrial e que vão influenciar o pensamento político europeu e depois, por consequência, no resto do mundo, lá nos anos 1800. Então, já que chegou até aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!